Próximo orador. Aí passamos para essa Senhor parte. Presidente, Inocêncio de Oliveira, senhoras e senhores deputados, presidente, esta casa tomou uma decisão nesta semana em votar o Código Florestal na próxima terça-feira, um relatório que não é aquilo que nós esperávamos que viria a resolver a questão da legislação ambiental brasileira, que hoje tem mais de 16 mil atos que regulam a questão ambiental nesse país e que centralizou em Brasília todo esse processo da legislação ambiental. E também deixou que as ONGs desse país se infiltrassem nas fileiras do governo e que praticamente concentram todo o poder quando se fala na questão ambiental. Essa é uma discussão que nós precisamos fazer profundamente nesta casa e fazer com que essa descentralização aconteça, que nós implantemos nesse país um pacto federativo ambiental descentralizado, dando competências, obrigações e deveres para os estados e também para os municípios, e por tirar esse poder das ONGs que estão aqui em Brasília, controlando toda a questão ambiental, seja através do Ministério do Meio Ambiente, do CONAMA, do IBAMA, do Instituto Chico Mendes e outros órgãos que nós entendemos o Brasil conduz de forma errada essa questão ambiental por ser um país tão diverso nas suas culturas, na sua economia, na sua topografia, no seu clima, nas águas, no solo, e nós teimamos em fazer uma lei só para o Brasil. Por isso está aí a proposta do Código Florestal, que nós esperamos que possamos votar, mas precisamos reconhecer as áreas consolidadas, aquilo que está feito. Não é possível que o governo não tenha um estudo do impacto que vai acontecer, deputados, no Brasil, se hoje se decidir aplicar a legislação ambiental, que é tudo que está a 30 metros até 500 metros de todos os leitos do rio do Brasil tem que ser retirado porque é área de preservação permanente. Todas as áreas de topo de morro é considerada área de preservação permanente. Todas as encostas acima de 45 graus são áreas de preservação permanente. E, portanto, nós temos que expulsar esses agricultores das áreas que estão sendo ocupadas, com a agricultura, com a pecuária, com a floresta, com as cidades também, senhor presidente, porque o Código Florestal diz que as áreas urbanas e rurais. E nós precisamos resolver isso. Essa casa tem que ter a coragem de assumir todos esses problemas, as pendências que tem no Brasil e resolver de uma vez por todas a questão ambiental. Não há mais como esperar. E o governo tem a obrigação, e eu peço aqui para a ministra do Meio Ambiente, para a presidente da República, ela tem que mandar fazer uma análise. Se você jogar a legislação brasileira em cima dos estados, dos municípios brasileiros, qual é o impacto que dá nisso? Em Santa Catarina nós fizemos um exemplo, só na questão da água, nós tivemos que fechar 32 mil propriedades, o deputado Noff Agostinho foi secretário do Meio Ambiente, lá sabe disso, 32 mil propriedades de pequenos produtores. E hoje se fala que se nós tivermos que aplicar a legislação ambiental, são 2,5 milhões de famílias que terão que deixar o campo, sem contar da cidade, dos morros, das montanhas, das favelas do Rio de Janeiro, etc. Então não é possível que o governo não viu isso e não saiba disso, porque esses números vão cair no colo da presidente da República amanhã, se nós não reconhecermos as áreas consolidadas nesse país, que é grande, que é pequeno, mas principalmente a pequena propriedade. Se alguém tiver a desgraça, um pequeno produtor, Padre Chico, de estar lá na beira do rio Tocantins, do Amazonas, lá no Rio Uruguai e Santa Catarina, ele terá um afastamento obrigatório de no mínimo 500 metros do rio. E acabou a propriedade do pequeno produtor brasileiro. Então eu acho que nós temos que parar para pensar e votar na próxima semana. E essa questão de você respeitar as áreas consolidadas e dar aos estados condição para fazer um plano de regulação ambiental, 3, 4, 5 anos, para dizer onde é que está errado, onde é que está o foco da questão da poluição. Por que, presidente Inocêncio? Nós mudamos os conceitos da questão ambiental. Você tem uma casa a 15 metros do rio, e se você controla a poluição, controla o esgoto, você está condenado porque está a 15 metros do rio. Se você pegar essa mesma casa e colocar a 100 metros do rio e pegar o esgoto desta casa e jogar para dentro do rio, você está legal ambientalmente pela lei brasileira.
É um absurdo, é uma inversão de valores que nós fizemos aqui no Brasil. Por isso, obrigado, presidente, a importância de nós resolvermos isso. Nós temos que acertar e essa casa tem que fazer com consciência, com tranquilidade. E o governo tem que dar as diretrizes, porque tem os números, os dados, para dizer temos que fazer isso sim. Manda para os estados fazer um plano de regularização ambiental e dá o prazo para aquele. Onde tiver área de risco, onde tiver problema de poluição, ele vai resolver. Mas nós implantemos aí a área consolidada para salvar milhões de brasileiros que estão lá. E, senhor presidente, eu não concordo com a antipropaganda do fórum que está se fazendo no Brasil, dizendo que estão acabando com a Amazônia. A Amazônia tem 2% de área desmatada. Nós temos que ter cuidado. Hoje está um aparato de guerra na Amazônia por causa do desmatamento, que com certeza é para combater a não votação do Código Florestal aqui. Então temos que ter cuidado com isso. Também quero deixar aqui um documento dos Guaranis, criando a nação Guarani brasileira, que nós temos que ter cuidado com a questão indígena brasileira. Muito obrigado. Concedo a palavra ao ilustre deputado Padre Tom, PT de Rondônia. Sua Excelência, põe 5 minutos. Em seguida, para uma comunicação de liderança, o ilustre deputado Marlos Sampaio. Depois, continuando o pequeno expediente, Marçal Filho, PMDB Mato Grosso do Sul, 5 minutos. O Novo Santo Agostinho, DEM, Santa Catarina, 5 minutos. Então, nós passaremos à folha seguinte. Valmir Assunção é o primeiro orador. Então, concedo a palavra, portanto, ao ilustre deputado Padre Tom, PT Rondônia. Por motivo superior, eu vou me retirar, eu vou fazer meus exercícios, que sempre faço, passarei a presidência a meu colega e amigo Marçal Filho.